hoje, no Café do Professor Viegas, eu vou entrevistar a Prof. Dani, né, que é Viegas também, né? Para quem não sabe, a Daniela Viegas é minha irmã. Não sabia. Ela dá aula para séries iniciais, né? Ela vai falar um pouco hoje, então, como é que foi toda essa função aí do Mocoronga vírus aí, né? A primeira pergunta é: qual é a tua formação e qual a série que está lecionando nesse momento? Olá, boa tarde. Aqui é Daniela Viegas, da página Cantina Prof. Dani. A pergunta da minha formação seria: tenho pedagogia, educação infantil e anos iniciais e leciono há uns 24 anos na rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Acredita que é possível fazer aulas à distância com os alunos das séries iniciais? Eu acredito que no momento é o que funciona, é o que todas as escolas devem fazer. Claro que tem que observar que cada escola tem a sua realidade, né? Mas eu acho que agora é o caminho. O caminho é a educação EAD e as crianças têm condições de acompanhar. Claro que existem casos e casos. Tem comunidades que não têm poder aquisitivo para ter uma internet, computador, mas aí cada escola tem suas peculiaridades, né? Sei. Em relação ao EAD, como é que fizeram na escola que tu leciona? Bom, a escola que eu leciono optaram por fazer um blog da escola e divulgar as atividades no blog. Todos os professores divulgam as suas atividades, roteiros de atividades. Alguns professores conseguiram o WhatsApp dos alunos e enviam para o WhatsApp as atividades. Com os meus alunos, que são pequenos, né, eu resolvi fazer planilhas semanais com atividades, roteiros de atividades, e essas planilhas são baseadas em atividades dos livros didáticos dos alunos. Por quê? Conhecendo a realidade da comunidade, eu sei que muitos pais não têm condições de imprimir as atividades ou da criança realizar online utilizando a internet. Então, assim, se ela conseguir pelo menos o roteiro, ela sabe quais as páginas, quais as atividades tem que fazer no livro. Então, estavam conseguindo, sim. A minha pergunta seguinte era se os alunos tinham acesso à internet. Então, estavam conseguindo que os alunos fizessem as atividades. Você é burro, cara, que loucura. Olha, inicialmente nós ficamos na dúvida, porque o blog da minha escola lá é muito novo, ele foi feito agora nesse período de pandemia. Então, assim, o blog teve que ser construído e divulgado dentro deste período de afastamento dos alunos. Então, até que eles tivessem conhecimento que tinha um blog, demorou um pouco. No início, os professores, as primeiras semanas, os professores fizeram as atividades, a escola imprimiu e entregou em mãos aos pais responsáveis. Só que, claro, com todos os cuidados de higiene e de distanciamento, assim, possíveis, para que todos tivessem acesso àquelas atividades. Só que depois que o blog ficou pronto, aí começou a ser enviado só pelo blog, tá? Para preservar os professores e a comunidade também. E nesse sentido, eles tiveram dificuldade em realizar as atividades EAD? Os pais ajudavam? Olha, eu não consegui ter esse retorno dos alunos, porque está todo mundo em isolamento. Mas, assim, eu acredito que a comunidade que é mais carente, eles têm dificuldade de conseguir acesso à internet. Dentro do possível, eles fazem as atividades dos livros, mas a ajuda dos pais também é complicada, porque tem muitos pais que ainda estão trabalhando, tem pais que não têm uma formação assim, acadêmica, não têm condições de ajudar os filhos, né? Nem de tempo e nem de escolaridade. Então, eu acho que é complicado, mas é possível. Vocês só passaram as atividades pelo blog, mas vocês não tiveram esse feedback dos alunos devolvendo a atividade, no caso? Não, eu, no meu caso, individualmente, mas algumas professoras que têm acesso ao WhatsApp, que elas estão dando atividades pelo WhatsApp também, elas conseguem esse retorno. Então, assim, que eu vejo algumas colegas que elas disseram que as crianças estão fazendo as atividades, que mandam fotos, né? Mas, assim, não é o total de alunos, não é a maioria. É algumas que dão esse retorno, né? Então a gente não tem uma resposta do geral. E que tipo de atividades tu passou para eles lá no blog? Não interessa, isso é problema meu. Combinado com a direção da escola foi enviar para o blog. O que eu fiz?
Eu fiz planilhas semanais que elas funcionam de acordo com os horários que a turma já tinha antes de começar esse período de afastamento. Digamos assim, segunda-feira tem português, matemática, então na segunda-feira da planilha eu vou ter atividades para português, para matemática, eu sigo os horários da semana. E eles usam os livros didáticos, né? Eu deixo a página, qual é a atividade que eu preciso que eles leiam, que eles realizem a atividade. Aí eles vão copiar no caderno. Mas e na tua opinião, assim, a educação no ensino fundamental, ela vai voltar ao normal ou nós teremos um novo normal, né? O pessoal tem falado muito, né, no novo normal, né? Eu não entendi o que ele falou. Na minha opinião, não existe novo normal. Existe uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar, porque acredito assim que não tem um normal. É uma situação de pandemia, não é normal, é diferenciado. Então a gente não pode cobrar que as coisas aconteçam assim com toda a qualidade de ensino. A internet já vinha sendo um caminho proposto há muito tempo. E as pessoas estavam mostrando resistência. Só que a gente não pode resistir ao que é parte da realidade, tanto dos alunos como de todos, né? Então, assim, eu acho que a internet só veio contribuir. Vai fazer parte do ensino agora, vai fazer parte, porque não é só uma necessidade, né? É uma coisa, assim, atual que todos têm que seguir. Como fazer para controlar a higienização das crianças, né? O uso de álcool em gel, máscara. Eu imagino que o adolescente, né? O dólar para adolescente já é complicado. Eu imagino criança, né? Como é que tu imagina que vai se fazer isso, né? Porque por um período a gente vai ter que fazer, né? Vai ter que cuidar muito da higienização, cuidar muito do distanciamento, né? Olha, eu vejo com grande preocupação, porque eu sei o que é o cotidiano escola pública, eu sei o que é lidar com crianças, faz 24 anos que eu lido com criança. Eles podem lembrar em alguns momentos que eles têm que se cuidar, mas em geral eles não vão conseguir cumprir as regras. Outra coisa, a educação fundamental, ainda mais nos anos iniciais, é muito próximo. Tem a questão da afetividade, da proximidade do professor, das crianças. Então, assim, o professor não vai só explicar a distância, vai se aproximar do aluno, o aluno vai se aproximar do professor. Fora a etiqueta, um exemplo, as etiquetas vai espirrar. A criança não esquece. Quando vem, espirrou em cima do colega, espirrou em cima da professora, passou a mão no nariz, segurou o lápis. Então, assim, eu vejo com grande preocupação e eu prefiro que continue a questão da educação EAD, porque vai ser muito preocupante se voltar às turmas com as escolas, com as salas de aula cheias como estão. E outra, tem muitos alunos de escola particular que vão migrar para as escolas públicas por condições econômicas. As salas de aula vão ficar mais cheias ainda. Então, assim, a responsabilidade vai ser do professor em administrar tudo isso aí. E acredito que não vai ser uma coisa fácil, vai ser muito difícil. Eu concordo contigo. E esses casos desses alunos que não têm acesso à internet, como é que tu acha que pode se resolver? Principalmente no ensino fundamental, né? Que eu acho que até é um pouco mais complicado, né? É que a escola envolve as condições sociais, né? É muito complicado, porque não adianta dar um chip no celular, dar a internet acesso, porque a construção familiar, a construção dos locais onde as pessoas moram, os mais humildes, é complicado. Às vezes é um celular para toda a família, né? Sim. Então, assim, as pessoas já não tinham acesso antes, ficar assim, familiarizada com aquela ferramenta de uma hora para outra, a ponto de usar ela para nível escolar, é complicado. Então, eu acredito assim, que a gente tem que pensar em algumas formas, ainda que não sejam as melhores, de fazer com que esse aluno tenha acesso à educação. Porque a gente não pode fingir que não existem casos em que as pessoas não têm. Tem que pensar em algumas formas. A nossa escola ali pensou em dar atividades, imprimir e entregar, e eles fazerem em casa, pelo menos eles saberem o roteiro. É uma maneira. Eu acredito nessa maneira ainda como a que mais inclui. Uma alternativa. Uma alternativa, porque assim, a gente não pode fingir porque a escola tem um papel social. E ainda mais quem trabalha em escolas com uma comunidade mais humilde sabe que quando não tem o que comer,
tu não tem o que vestir, como é que tu vai ter um celular com internet? E outra, não é um filho só na escola. Eu conheço mãe que tem 6 filhos. Imagina todo mundo tendo que fazer tarefa, tendo que usar o celular, sabe? É complicado. Sim. Eu já tive retorno de algumas mães que é difícil para elas. Existe uma pressão também, né? Agora tu tocou nesse assunto, de mães que têm que trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, né? E aí até surge aquela situação de que a escola não é creche, né? Mas mesmo assim é um problema, né? Que elas acabam não tendo o que fazer, tem que trabalhar, mas também tem tu falou 6 filhos em casa, né? E não tem o que fazer com as crianças, né? Também penso nessa situação aí. Eu penso assim, ó. Em primeiro lugar, a saúde e a vida. A questão econômica, ela é importante, não pode ser desvalorizada. Mas acredito que também o governo, seja ele de qual partido, seja a nível federal, estadual, municipal, tem que dar condições para esses pais se manterem em casa com os filhos. Porque é uma condição diferente da sociedade, a indicação é ficar em casa. Então, assim, não adianta mandar os filhos para a escola, a mãe ir trabalhar e voltar todo mundo contaminado para casa. Porque aí o problema vai ser muito maior. Imagina uma mãe com 6 filhos mandando todo mundo para uma escola diferente, final do dia retorna todo mundo para uma casa pequena e aí a contaminação vai se disseminar assim rapidinho, né? Então eu acredito assim, que os governos têm que dar condições para essas famílias ficarem em casa. A questão é mundial, ficar em casa. Então, a questão de ir para a escola, de aprender, tem a vida inteira para aprender, tem a vida inteira para ir para a escola. Agora, ir para a escola só para dizer que tem um lugar onde ficar para a mãe trabalhar, essa mãe está sendo colocada em risco, a família toda também. Tu tem uma página, né, no Facebook, né, Cantinho da Professora, da Prof. Dani, né? É isso? Sim, eu tenho uma página, vai fazer uns 5 anos ou 6 que eu tenho a página. É uma página que o objetivo principal é divulgar as atividades e ações educativas dos colegas e minha também, para que tenha uma troca entre os colegas, toda a comunidade escolar, para saber o que está acontecendo nas escolas, tanto públicas como privadas, de todo o país. Então tá, bem legal, Pedro. Não é muito comum, né, as professoras do ensino de séries iniciais terem uma página, né? É uma boa iniciativa. Eu fiz a página e incentivei outras colegas a fazerem, e eu acho que é muito importante para mostrar que a escola realmente funciona e é o caminho para um mundo melhor. Para finalizar, então, qual é o maior desafio que tu vê hoje para um professor das séries iniciais? Eu acho que o maior desafio do professor é conseguir a atenção e o interesse dos alunos e mostrar que a escola ainda é o caminho, e é o caminho para mudar a realidade social, e é por isso que eu trabalho, né? Eu gosto muito da rede pública, porque eu acredito no papel social da escola e do educador, e ainda acredito que a escola e o conhecimento seja o caminho para uma realidade melhor. Tendo informação, tendo conhecimento, talvez a gente não tivesse nessas condições que estamos hoje em dia, né? Sei. Então tá, muito bem esclarecido aí. Eu queria agradecer por tu participar aí do café com o professor Viegas, né? Ok. E até então, uma próxima ocasião, vou aproveitar e pedir aí para as professoras que assistirem aí o café, né, que não deixe de se inscrever, né, que não deixe de dar o joinha ali, né, que quanto mais pessoas der o joinha, mais se inscrever, mais o canal vai crescendo e mais a gente vai podendo divulgar, né, esse tipo de opinião, né, dos professores, para os professores serem mais escutados, né. Eu não entendi o que ele falou. O professor tem que ser escutado porque o professor está na linha de frente com a comunidade. A sociedade, ela está diretamente ligada ao professor. O professor sabe o que está acontecendo. Então, vamos ouvir mais os professores para saber, para ter um feedback, um retorno do que a sociedade quer e precisa. Então tá, tchau. Obrigada pelo convite, tchau. Saiu esse barulhinho aí? Não sei. Saiu? Não, esse no fundo, tu ouviu? Não. Não? Tá, Que então tipo de barulho é esse? é o barulho do meu celular. Alguém me mandou mensagem e saiu. Tá meio, às vezes dá umas craqueladas aí. Vamos testar de novo, assista, né? Então tá gravando, ó, tá? Quem começa Então, falando, tu? Eu, né? Então hoje no café